Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o meu canal Pastor Robson Vasconcelos. Seja bem-vindo. Caso você tenha recebido esse vídeo, tenha encontrado esse vídeo e ainda não seja inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. O objetivo do nosso canal é chegar mais longe levando a palavra de Deus. Se você também deseja nos ajudar, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos chegar mais longe com a palavra do Senhor. Nós estamos em uma série de estudos sobre os benefícios que a comunhão causa. E esse é o nosso quarto vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos primeiros 3 benefícios, para ficar bem mais fácil para você, ok? Nós sabemos que o benefício da comunhão, né, o prazer da comunhão, é algo que constantemente é atacado, seja na família, e principalmente na igreja. Nós temos visto divisões, temos visto confusão, temos visto brigas, né? E tudo isso porque o inimigo, ele parece que ele sabe mais dos benefícios da comunhão do que a própria igreja. Eu acredito até nisso, sabia? Que o diabo ele tem mais conhecimento do que o benefício da comunhão causa na igreja do que a própria igreja. Porque se a igreja soubesse dos benefícios que a comunhão causa para a igreja, para a sua vida, para a sua família, não se permitiria tanta contenda, tanta picuinha, né, tanto besterol, tanto disse-me-disse, tanta meninice, como nós temos visto na Igreja de Cristo no Brasil. E hoje o quarto benefício, queridos, é a força. Exatamente isso que você ouviu. A comunhão, ela traz o benefício da força para a Igreja do Senhor. Nós falamos do primeiro benefício, que é encorajamento. Quando há comunhão na igreja, há encorajamento. Um irmão encoraja o outro, né? E isso faz a fé fortalecer. O segundo benefício que nós falamos é o crescimento. Não só o crescimento em número da igreja, mas o crescimento espiritual. O seu crescimento de intimidade com Deus. Como Pedro ele orienta ali, crescei na graça e no conhecimento, né? E o terceiro benefício da comunhão é a ajuda, né? Quando há comunhão na igreja, ajuda de diversas formas. A palavra de Deus diz em Atos, no início da igreja, que ali não havia ninguém possuindo nada como se fosse só seu. Havia ajuda, né? Havia ajuda em todas as áreas. E hoje nós queremos falar sobre o quarto benefício, que é a força. A palavra de Deus diz em Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, queridos, a comunhão, ela proporciona força. Nós vamos, como o ferro, ele se afia com outro ferro, né? A força, ela vem pela presença do seu próximo. Às vezes a gente está frio, a gente está fraco, um problema acontece, mas o outro vai lá, nos traz uma palavra que nos levanta, que nos anima, que nos dá uma visão para novos horizontes, e isso nos fortalece. Há uma frase popular que diz: a união faz a força, e é verdade, queridos. Então, quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de viver em comunhão, quando eu quero viver como uma ilha, né? Uma das primeiras coisas que vai faltar na minha vida é justamente força. E o Senhor, queridos, é a nossa força. Mas nós precisamos estar juntos, unidos. Precisamos estar verdadeiramente ligados um com o outro. Ter comunhão com outros cristãos faz com que a gente cresça juntos em Cristo. E isso nos traz fortalecimento espiritual. Queridos, quando um cai, o outro ajuda a levantar. E aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades dessa vida. Jesus, ele nos mandou que, por exemplo, na hora de evangelizar, na hora de levar a palavra, ele nos mandou de 2 em 2.
Justamente por isso, porque quando um está pregando, o outro está ali intercedendo. Quando um está falando, o outro está ali ligado no Espírito, está vigiando, está atento. Marcos capítulo 8, verso 7, diz assim: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O Senhor não mandou de 1 em 1, mas de 2 em 2. Até os apóstolos mais experientes viajavam em equipe. Paulo com Silas, Paulo com Barnabé, Barnabé com Marcos. Eles sabiam que juntos eles tinham mais força e segurança. É assim na igreja. Juntos temos mais força, temos mais segurança. E o inimigo, ele sabendo disso, ele vai criando contenda, ele vai procurando brecha, ele vai procurando coisas para trazer divisões à igreja de Cristo. E a igreja de Corinto, por divisões, Paulo chamou a igreja de Corinto de igreja carnal. Porque a divisão, a falta de união, é carnalidade. A palavra de Deus diz assim em Atos capítulo 13, verso 1 e 2. Havia uma igreja de Antioquia, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha só, o Senhor não chamou só Barnabé, o Senhor não enviou só Barnabé, não enviou só Paulo, mas Paulo e Barnabé, porque a unidade causa força. Uma igreja, queridos, unida, ela pode fazer muito mais que vários cristãos separados, ilhados, que não têm comunhão. Há uma frase de um determinado escritor que ele diz: ovelha solitária vira petisco de lobo. O lobo, ele não ataca o rebanho. O lobo, ele tem um problema nas vistas, que quando ele vê um rebanho, o que ele consegue enxergar é uma ovelha enorme, uma ovelha gigante, um ovelhão, e ele fica com medo. Mas quando ele vê uma ovelha sozinha, ele vai lá e ataca. E ovelha sozinha, quem conhece, e se você tem dúvida, pode ler, pode procurar na internet. A ovelha, quando ela se distancia do rebanho, quando ela não está com o rebanho, é porque ela está doente. Ela não tem aquela vontade, ela não tem aquela força de estar com o rebanho. O rebanho tem um passo lento, né? Mas a ovelha doente, ela não consegue acompanhar. Então nós precisamos, queridos, buscar viver em união para que tenhamos força no Senhor. Força para vivermos juntos, força para vivermos unidos. Uma igreja, ela pode fazer muito mais do que vários cristãos separados. O Senhor se manifesta, querido. Outra verdade, outro benefício da força é que o Senhor se manifesta quando há 2 unidos. Mateus capítulo 18, 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é onde há 1, mas onde há 2 em diante, o Senhor se manifesta. Então nós precisamos buscar essa união para ter força. Uma igreja forte é uma igreja que saqueia o inferno. Uma igreja forte é uma igreja avivada. Uma igreja forte é uma igreja que prega o evangelho com excelência. Uma igreja forte atrai pecadores. E é por isso que o diabo cria tanta contenda na igreja, para que a igreja não seja forte. É na unidade, queridos, onde o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133, verso 3, que diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o 4º benefício da comunhão na igreja, a força. Em nome de Jesus, não queira viver ilhado, não queira ser uma ilha, não queira ser uma ovelha solitária, mas ande junto com a sua igreja, ande junto com o seu pastor, se coloque à disposição. Pastor, o que é que eu posso fazer para ajudar a igreja?
Pastor, eu quero servir. Pastor, eu quero atuar. Pastor, eu estou aqui. Se coloca à disposição. Se coloca à disposição. Eu, com 17 anos de idade, poucos meses de convertido, em uma igreja enorme onde eu me converti em Salvador, eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu quero servir. Eu quero ajudar. Eu quero fazer a obra. E quando eu falei isso para ele, que queria fazer isso na igreja, no templo, eu já fazia fora. Eu já pregava dentro de ônibus, eu já pregava no Pelourinho, lá em Salvador, onde eu morava. Eu pregava em leprosário, eu pregava em presídio. Eu já pregava nas ruas, nas praças, na escola onde eu estudava. Toda terça-feira nós tínhamos um culto no horário de aula vaga, liberado pela diretora da escola na época. Servir. Esteja unido, porque o maior beneficiado vai ser você, porque você vai ser forte no Senhor. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre essa pessoa que está me ouvindo agora, essa igreja que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, ó Deus, que a igreja abra os olhos e entenda que na comunhão há benefícios, na comunhão há encorajamento mútuo, na comunhão há crescimento mútuo, na comunhão há ajuda mútua, na comunhão há força mútua. E é por isso que o diabo, Satanás, deseja tanta desunião na igreja. Tenha misericórdia de nós, abre os nossos olhos, Senhor, e nos dá a vitória. Que possamos ser uma igreja unidas, uma igreja forte, para a glória do teu nome. Deus te abençoe. Vamos estar essa semana, na próxima ainda, postando o último vídeo dos 5 benefícios que a comunhão causa. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um abraço. Shalom, shalom.